Quer matricular o seu filho na escola pública de Portugal e não sabe nem por onde começar? Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que é necessário para fazer a matrícula do seu filho no ensino básico português e vou contar como é que foi a experiência das minhas filhas. Fica comigo! Oi, gente! Bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Jéssica Berti, eu sou mãe de 4 filhos, a Laura de 10 anos, a Alice de 8, o Oliver de 1 ano e 9 meses e a Elisa de 4 meses. E eu me considero uma expert quando o assunto é escola das crianças. Eu costumo dizer que eu tenho filhos em todas as idades e em todos os anos letivos, o que me torna uma especialista quando o assunto é escola. Ah, Jéssica, mas eu estou recém-chegada e agora? Tenho que matricular meu filho na escola. Então vamos lá. Eu vou contar para vocês como foi a experiência da matrícula das minhas filhas, como eu consegui as vagas e como funciona a escola pública em Portugal. Nesse vídeo especificamente nós vamos falar do primeiro ciclo, que compreendem do 1º ao 4º ano. São crianças de 6 anos a 10 anos de idade. Quando eu cheguei em Portugal, uma das minhas filhas, que era a Laura, ela ia ingressar no 1º ano, então eu precisei fazer todo esse processo de matrícula para ela. Diferentemente de outros países, as escolas aqui, elas não têm secretaria própria. Ou seja, existe um local, uma escola sede, que é o agrupamento das escolas, e é nesse agrupamento que você solicita, então, a matrícula do seu filho, do seu educando, para uma das escolas da sua região de residência. Eles vão solicitar, então, alguns documentos que você precisa apresentar, documentos como passaporte da criança e da mãe, certidão de nascimento, histórico escolar quando a criança já estudou anteriormente no país de onde ela veio. Esse histórico é importante que esteja apostilado no caso de estrangeiros. Também vão solicitar o NIF, que é a documentação básica que assim que você chega em Portugal precisa solicitar. No ato da efetivação da matrícula, eles pedem a transcrição do boletim de vacinação. E para finalizar a parte de documentação, pedem uma foto 3x4 para deixar ali no arquivo deles, dos alunos. Eles vão analisar os documentos e vão ver quais são as escolas com as vagas disponíveis. Os pais podem optar por alguma escola ou outra, mas a vaga que será atribuída será a vaga que tem disponível no momento. No meu caso, as minhas 2 filhas, quando chegaram, elas ficaram na mesma escola. Uma vez atribuída a vaga, o aluno começa então a frequentar a escola. No primeiro ciclo, que é do 1º ao 4º ano, existe uma única professora titular e essa professora ela é responsável por ministrar todas as matérias que os alunos vão ter, com exceção de algumas matérias específicas, como inglês, competências digitais e educação física, que geralmente tem os professores próprios. Para as demais disciplinas, é uma única professora que fica ali o tempo todo com a turma. Essa professora ela acompanha o seu filho desde o 1º ano até o final do 4º ano. Os livros, que aqui chamamos de manuais, eles são fornecidos e garantidos pelo Estado. As crianças elas não precisam pagar por esses manuais. A única coisa que é solicitado dos pais é a aquisição do livro de fichas. Esse livro de ficha ele pode ser gratuito ou pode ser pago. Isso vai depender do escalão que aquela criança está atribuída. Quanto maior o escalão, menor a possibilidade de você conseguir isso de forma gratuita, e quanto menor o escalão, existe a possibilidade de você ter aí a gratuidade desse livro de fichas. No início do período letivo, todos os alunos recebem um kit digital, que é um computador também fornecido pelo Estado, com uma banda larga móvel e um headphone. Esse kit digital ele é dado para os alunos no 1º ano e acompanha o aluno durante todos os 4 anos escolares do 1º ciclo. Ao final desse 1º ciclo, é solicitado aos alunos que devolvam esse kit digital. O computador tem que estar em perfeitas condições de uso, porque será repassado para uma outra criança lá do 1º ciclo também, que vai ingressar no 1º ano. E esse computador ele é substituído posteriormente por um outro modelo já para o 2º ciclo. A perda ou extravio ou maus tratos com esse equipamento pode levar a penalizações que chegam até o pagamento total do equipamento. As crianças do 1º ciclo, elas almoçam na escola, elas têm o almoço fornecido também pela escola. Esse almoço, ele não é gratuito apenas para crianças do 1º escalão. Do 2º escalão em diante, esse almoço, ele é pago, você precisa pagar para o seu filho comer na escola. É um valor super baixinho, coisa de 70 cêntimos, variando até 1,5 €
vai depender do escalão da criança, ou você tem a possibilidade de buscar o seu filho para almoçar em casa. Fica a critério, existe 1h30 de almoço, então os pais decidem o que for melhor para eles. O horário de entrada das crianças na escola varia ou 8 horas ou 9 horas, depende da escola, e a saída também às 16 ou às 17 horas. Nos casos onde os pais precisam de uma extensão desse horário, muitas vezes pelo fato de trabalhar em outras cidades, existe a possibilidade de deixar seu filho na escola a partir das 7 horas da manhã e só buscá-lo às 7 horas da noite, que são extensões antes das aulas e depois das aulas. Quando eu cheguei em Portugal, eu trabalhava em Lisboa, então eu precisava sair muito cedo de onde eu moro e eu chegava muito tarde. Então essa extensão faz todo sentido para os pais que precisam trabalhar longe da escola. Esses períodos de extensão também são pagos, podendo chegar até a isenção total desse valor pela extensão de acordo com o escalão da criança. Também existem as atividades extracurriculares, que são as AECs, que são atividades como música, dança, artes, ciências, que acontecem durante o horário das aulas. As crianças elas podem optar ou não em ficar nessas atividades. Se o pai quer que o filho não frequente essas atividades, ele só vai buscar o filho mais cedo e pronto. Isso não conta para nota e não é fator decisivo na avaliação final dessa criança. Todo ano existem as provas de aferição, que são provas aplicadas pelo governo de Portugal para poder avaliar o desempenho dessa criança, o desempenho do professor e da turma como um todo, para saber como que essa matéria está sendo passada, se a escola está conseguindo ter bons resultados. É de interesse primordial do professor que os alunos tenham um bom desempenho nessas provas de aferição, porque o trabalho deles também está em jogo. A permanência desse professor no posto de trabalho dele está totalmente relacionado com o resultado dessas provas de aferição. O ano escolar é dividido em 3 períodos letivos, tendo 2 pausas, que são as férias do Natal e são as férias da Páscoa, cerca de 1 ou 2 semanas de intervalo. No início de cada período letivo existe uma reunião com os pais, os encarregados de educação, que é como se chama aqui a pessoa que fica responsável pela criança. Então eles fazem essa reunião inicial e depois ao final de cada período, antes das pausas, é feito novas reuniões para apresentar os resultados, como que essa criança está indo ou não. Existe também nas escolas a figura da diretora, que é uma pessoa responsável pelaquela escola específica. É com ela que a gente fala quando a gente não consegue resolver determinado assunto com a professora. Eu mesma tive raríssimas situações onde precisei recorrer a essa diretora. No geral, eles são todos muito acessíveis. E tudo que você precisa tratar, o professor sempre está ali disposto a ajudar. Os professores eles têm um horário onde eles atendem os pais, esse horário já é definido na primeira reunião. E na primeira reunião também é definido quem será o representante dos pais para aquele ano letivo. Quem será o encarregado de educação responsável por aquela turma. Durante o primeiro ciclo, eles também fazem várias visitas de estudo. Visitas de estudo seriam os passeios, que eles podem ter um caráter educacional ou simplesmente recreativo. As minhas filhas adoram as visitas de estudos, já foram para oceanário, zoológico, camping. É sempre uma festa, as crianças gostam muito das visitas de estudos. E durante os 4 anos desse primeiro ciclo, sempre tem 1 ou 2 visitas de estudo durante o ano. Uma diferença da escola pública é que na escola pública não existe uniforme, as crianças vão com a roupa que elas quiserem, o que para as mães é terrível, porque a gente fica doida para repor a roupa dessas crianças a cada troca de estação, mas não existe uniforme. O uniforme é utilizado apenas nas escolas particulares. A escola pública não tem uniforme. Outra diferença que eu gosto muito aqui, acho uma mais-valia tremenda, é a atribuição de madrinhas e padrinhos para os alunos que entram no primeiro ano desse primeiro ciclo. Os alunos do 4º ano, eles são nomeados padrinhos e madrinhas desses alunos que estão saindo do pré-escolar. É uma forma de conseguir abraçar esses alunos que estão chegando, fazer com que eles se sintam melhor, se sintam mais inclusos. A minha filha Laura foi madrinha, ela teve uma madrinha e a Alice também tem a madrinha dela. Elas adoram as madrinhas delas e a Alice o ano que vem vai ter a oportunidade de também ser uma madrinha. Uma coisa importante é com relação às faltas. A questão das faltas é um assunto extremamente
extremamente sério. As faltas elas podem levar à reprovação desse aluno. É claro que por se tratar de crianças que acabaram de sair do pré-escolar, as escolas elas são bastante maleáveis com relação aos horários, mas as faltas injustificadas elas podem levar assim à perda do ano letivo. A adaptação das minhas filhas na escola foi 5 estrelas. Elas sempre foram muito bem recebidas, tanto pelas professoras quanto pelas auxiliares. Aqui as auxiliares de educação chamam contínuas. Elas sempre foram muito gentis, muito cordiais com as minhas filhas. Sempre que elas tinham alguma dúvida ou alguma insegurança, sempre estavam prontas a ajudar. Os professores sempre foram também muito amáveis, muito pacientes e muito gentis no trato com as meninas. Na escola dela não existem só imigrantes brasileiros, existem imigrantes de várias outras localidades e eles têm uma tolerância zero com relação ao preconceito. A escola ela não aceita qualquer tipo de xenofobia ou qualquer discriminação que possa existir dentro da escola, podendo virar até caso de polícia se for necessário. Então é isso, gente. Esse é o primeiro ciclo. O primeiro ciclo são para as crianças de 6 a 10 anos. São os primeiros anos de alfabetização. As crianças estão ali aprendendo a estudar. Não é um bicho de 7 cabeças. A adaptação deles é super tranquila. Às vezes as mães ficam mais apreensivas do que de fato deveriam ficar. Mas posso garantir para vocês que se vocês conversarem com o filho de vocês, explicarem como que vai ser, coloque esse vídeo para ele assistir, que eu tenho certeza que ele vai ficar bem mais tranquilo e vai ter um excelente ano letivo. E se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei de alguma forma, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, nós estamos crescendo finalmente, eu tô super feliz, super animada. Eu tenho muitas coisas para contribuir ainda com vocês, muitos ensinamentos, muitas coisas que eu vivi aqui nesses 4 anos e meio em Portugal. Então me ajuda a conseguir alcançar mais e mais pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!